Olá, eu sou Vicente Esteves e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Atreva-se Novo. A gente já falou aqui sobre mudanças no cenário das empresas, no cenário do mercado de trabalho, e hoje eu quero falar com você sobre mudanças no mundo de recursos humanos, questões que a gente precisa ter em mente daqui para frente, não só agora no retorno da pandemia, mas em função também da Revolução Industrial versão 4.0. Vem, Atreva-se Novo! Já falei em vídeos anteriores sobre habilidades que os profissionais precisam ter agora em função da indústria 4.0 e principalmente também agora com esse cenário de retorno da pandemia do SARS-CoV-19, Covid-19, como você preferir chamar. Né? Hoje eu quero aprofundar um pouco desses comportamentos, desses entendimentos para a população de recursos humanos, porque é quem vai conseguir trabalhar as questões de cultura e etc. para fazer com que essa transição seja mais tranquila possível. E o primeiro item que eu quero levantar é que a gente, enquanto RH, precisa sair de uma visão tecnicista e entrar numa visão holística. Se a gente vai se dedicar mais a pessoas, se a gente vai se dedicar mais aos resultados, como eu já falei em algum vídeo que eu vou colocar aqui em algum lugar dessa tela, a gente também precisa falar de sair do transacional e olhar para a estratégia de uma maneira um pouco mais estruturada. E aí eu preciso parar de pensar em processos e começar a pensar mais nas pessoas. Até porque vem a nossa segunda dica, que é sair do foco de melhoria de processo. Por quê? Porque cada vez mais a tecnologia vai substituir trabalhos transacionais que a gente executa hoje. Hoje, não dá para dizer que isso é uma coisa no futuro, que um dia isso vai acontecer. Não, isso já está acontecendo. Sistemas de seleção, por exemplo, são ferramentas que você vai conseguir substituir certas... Por exemplo, a triagem, ela é feita toda pelo sistema, já cai na mão do selecionador os currículos que têm maior aderência a determinados perfis. Então a gente vai continuar cada vez mais voltado para as pessoas em si e menos para melhorias de processo, porque a tecnologia vai se encarregar do processo em si. Ok? Terceira dica é, seja gentil. Terceira mudança que precisa acontecer na abordagem é gentileza que gera gentileza. Se eu quero uma equipe mais voltada para pessoas e eu, enquanto RH, não trato as pessoas com o mínimo de gentileza possível, eu não tenho como trazer essas pessoas do meu lado, muito menos eu não tenho como esperar que elas comprem as ideias que eu quero colocar em prática daqui para frente enquanto recursos humanos. Então eu preciso entender que o meu posicionamento gera exemplo para as outras pessoas e isso tudo começa na forma como eu trato, na forma como eu abordo os problemas, na forma como eu lido com as frustrações e imperfeições de todos os seres humanos. Quarta dica é entender e abraçar a complexidade das coisas. KPIs, OKRs, indicadores e como você quiser chamar, não vão conseguir controlar todas as questões, porque se eu estou voltado para pessoas, eu tenho que levar em consideração toda a complexidade das pessoas e a variedade de formas de comportamento que eu vou ter na organização. Então, se eu quero entender mais e me envolver mais com pessoas, eu preciso ter sim indicadores, eu preciso ter KPIs que eu preciso controlar, etc. Mas o meu foco não pode, enquanto RH, estar voltado apenas para isso. Eu preciso olhar para as pessoas e para as suas complexidades. Só assim eu vou conseguir abraçar a diversidade das pessoas e fazer isso de forma produtiva, que eu vou agregar valor ao meu negócio a partir dessas pessoas. A quinta dica, a quinta abordagem é ter sistemas adaptáveis. Eu não posso ter um sistema que me enrijece o processo. Eu preciso ter um sistema que resolve a minha demanda. E por isso, eu não posso, então, ter um sistema que limite as minhas ações, senão ele passa a não ser mais útil para o meu processo a partir do momento que eu começo a entender a complexidade das pessoas. Se o sistema, se a tecnologia está enrijecendo o meu processo, é sinal de que eu preciso trocar urgentemente de sistema, eu preciso rever as minhas questões tecnológicas, porque elas não vão agregar valor da maneira que eu espero que elas agreguem daqui para frente. O sistema ele precisa ser um catalisador, um acelerador das coisas, e não um problema, e não um impedimento. Então eu preciso olhar para isso de uma maneira um pouco diferente. Nós vivemos em um mundo VUCA, né?
que é um mundo com alta volatilidade, com grandes incertezas, com alta complexidade e grande ambiguidade. E aí, eu preciso criar uma cultura de aprendizagem que embarque nesse novo mundo e que me ajude a desenvolver habilidades para viver neste mundo VUCA, dando resultado constantemente e ainda assim criando esse comportamento de estar aberto a coisas novas e que isso diminui resistência, aumenta engajamento e permite que eu faça mais utilizando cada vez menos recursos, porque eu consigo criar um sistema também de criatividade que me atenda. Não adianta eu pensar, por exemplo, em criar um processo totalmente robusto de desenvolvimento de pessoas sem considerar shadowing, sem considerar pessoas aprendendo com pessoas, sem considerar que as pessoas aprendem no trabalho. Não adianta eu colocar todos numa sala e jogar conteúdo em cima deles achando que isso é aprendizado, quando o aprendizado é um processo constante e que está em evolução sempre. E que ele vai acontecer principalmente quando elas colocarem em prática todo o conteúdo que eu estou colocando dentro de uma sala de aula. Então, é preciso levar em consideração que a aprendizagem ela é constante e ela acontece em N cenários, não apenas dentro de uma sala de aula. Nós temos 2 vídeos aqui no canal que falam da próxima abordagem que precisa ser desenvolvida, que é abraçar a diversidade e inclusão. Vou deixar o primeiro link bem aqui, ou é bem aqui, não lembro qual é o lado. Vou deixar o link aqui em cima do primeiro e espera, bem aqui o link do segundo vídeo, do nosso papo com a Audrey Tagliatelle sobre diversidade e inclusão. Nós precisamos abraçar e aproveitar o que a diversidade traz para a gente de benefício. Diferentes formas de pensar, diferentes formas de agir, soluções criativas de problemas são coisas que precisam ser abordadas dentro do processo de diversidade e inclusão. E não olhar isso de uma maneira muito rasa, como, por exemplo, simplesmente cumprir cotas. Eu preciso olhar para a diversidade e inclusão para fazer proveito no negócio sobre trazer as pessoas para dentro de casa, utilizando a diversidade. Não apenas por uma questão de responsabilidade social ou por uma questão do politicamente correto. Eu preciso ter proveito dessa diversidade de uma maneira mais inteligente, de uma maneira bastante estratégica. O 8º ponto é que a gente precisa voltar a liderar pessoas e não mais liderar processos. De novo, pessoas estão no foco de tudo. E não é porque eu estou falando de recursos humanos, é porque hoje em dia o mundo funciona desse jeito. Então, eu preciso entender que o meu papel enquanto gestor é voltado para pessoas mais do que é voltado para os negócios, do que para o processo, para os negócios sempre. Mas menos para o processo e mais para as pessoas. Por quê? Porque essas pessoas bem lideradas vão fazer processos produtivos e eficientes e eficazes, com retrabalho mínimo e etc. E vão trazer resultado que é o que a empresa espera. Então, a partir do momento que eu entendo que o meu papel enquanto líder é focar as minhas atenções nas pessoas, eu começo a ter resultados bem diferenciados do que se eu estivesse focando apenas no processo, o que não é o mais adequado nesse momento. Nona abordagem que precisa mudar é a nossa visão sobre produtividade. Produtividade não necessariamente significa fazer mais. Eu posso olhar para coisas que eu devo deixar de fazer, eu posso olhar para coisas que eu devo fazer de uma maneira diferente e que não necessariamente tem a ver com fazer mais. É apenas fazer uso mais adequado de recursos, de energia, do financeiro e tudo mais. Então, olhar para a produtividade de maneira que eu alcance o resultado de maneira eficiente e eficaz num primeiro momento. Afinal de contas, o negócio precisa ser sustentável. Se eu não tenho resultados positivos no negócio, é sinal de que em algum tempo o negócio deixa de existir. Aí eu não tenho pessoas, eu não tenho liderança, eu não tenho resultado, eu não tenho nada. Eu preciso então olhar para o processo de uma maneira um pouco mais abrangente do que a gente está acostumado a fazer nos últimos tempos. E antes de compartilhar a última abordagem que precisa ser repensada dentro do mundo de recursos humanos, eu quero convidar você para deixar um joinha nesse vídeo, mostrar que você está curtindo o que a gente está produzindo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Terças e quintas eu estou aqui, religiosamente, trazendo conteúdo de qualidade, muito pensado, muito bem estruturado para compartilhar com vocês. E aqui embaixo também tem as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, para você continuar acompanhando o nosso conteúdo em outros formatos, em outras mídias. Combinado?
O último ponto que precisa ser abordado de uma maneira um pouco mais inteligente por recursos humanos é entender que é muito fácil entrar no piloto automático. Então, o processo de autocrítica, ele é importante e ele precisa ser constante. O que funcionou este ano não necessariamente vai funcionar no que vem. Eu preciso entender, então, em que momentos eu preciso trazer novas abordagens, novas tecnologias, novas formas de fazer as coisas para garantir o melhor resultado e a melhor abordagem em todos os casos. Combinados? Espero que você tenha curtido esse conteúdo. Se você tem alguma coisa para complementar, deixa aqui nos comentários e a gente vai se falando até o próximo vídeo. Até mais, vem, atreva-se ao novo!